vez que esses homens estavam saindo do engano era agora. A primeira vez que eles estavam tendo contato com a verdade era justamente nesse momento. O Evangelho nos diz que quando se vive uma vida sem Cristo, você vive um engano. Quando você encontra Cristo, você encontrou o caminho, a verdade e a vida. Mas para esses homens, eles estavam sendo enganados. A expressão do Evangelho é que nós vivíamos em um mundo totalmente perdido, mas a partir do momento onde o Senhor Ele trabalha nas nossas vidas, nós somos encontrados, agora nós temos um caminho novo para seguir, e já não é à toa que nós passamos a ser conhecidos como os do caminho, porque nós fomos encontrados, nós temos um caminho, nós temos uma direção para prosseguir. E aqueles que estão no caminho com Cristo, esses são os verdadeiros salvos. Aqueles que não estão no caminho, estes são aqueles que são enganados. E para esses homens, crer no Evangelho é ser enganado. Provavelmente, talvez alguns aqui já passaram por isso, ou talvez até hoje. Nesse momento, você veio para cá passando por uma situação parecida com essa, aonde talvez você já ouviu aquela expressão assim: esse negócio de salvação, isso é coisa dos evangélicos. Sabe por quê? Porque Deus, Ele ama todo mundo é filho de Deus, você não precisa entrar nessa balela, nessa conversa. Eu tenho certeza que talvez alguém já ouviu isso, ou talvez você está passando por uma situação como essa. Olha, você vai lá para juntar com aquele povo, num dia como esse, você está sendo enganado. Aquele povo, ele só quer o seu dinheiro, eles não querem te oferecer nada, eles só querem te enganar, é um monte de balela. Não deixe Satanás sabotar a sua fé. Não deixe Satanás persuadir a sua vida. Talvez hoje, no momento que você se colocou para sair de casa falando: eu quero ouvir a voz do Senhor, eu quero adorar o Cristo, eu quero prosseguir a minha vida com o Senhor. Talvez o seu marido chegou para você e disse: o que você vai fazer naquele lugar? Talvez a sua esposa chegou para você e disse: você vai mesmo se juntar com aquele povo? Ou talvez você se colocou numa situação onde você falou para os seus amigos: olha, eu preciso reajustar a minha vida com Deus. Ele falou: olha, você vai deixar o boteco? Você vai deixar as amizades para estar lá? Você vai fazer o quê? Não deixe Satanás sabotar a sua fé. Persista, avance, não desista, mas vá adiante. Não deixe o inimigo enganar você. As pessoas, elas querem te enganar, elas querem te desanimar, mas a verdade é o que está sendo expresso na palavra de Deus. Jesus Cristo é o Senhor, somente Ele pode nos salvar. Essas outras coisas que estão lá fora, nada disso pode transformar as nossas vidas. Não é as tradições humanas, não são os dogmas que as igrejas muitas das vezes querem pregar, mas é aquilo que diz a palavra do Senhor. Os soldados, eles estavam arriscando as suas vidas. Eles colocaram a sua vida em risco. A grande pergunta que fica para nós aqui nessa noite é: o que você tem arriscado por Cristo? O que você tem colocado à disposição da sua vida por Cristo? Talvez venha uma pressãozinha dentro de casa e a pessoa já desiste, já abandona, já deixa tudo. Talvez uma proposta até indecente, mas a pessoa abandona, desiste, não quer saber mais do Senhor. O que você tem arriscado por Cristo? Meus irmãos, esses homens estavam diante daqueles que poderiam tirar as suas vidas, e eles estão lá firmes e dizendo: jamais alguém falou como esse homem. Que audácia, que coragem! Que o Senhor seja louvado por tamanha ousadia da parte desses homens, e que a nossa fé também seja da mesma maneira. Verso 48, eles vão continuando a dizer ainda a esses homens. Eles dizem: porventura, creu nele alguém dentre as autoridades ou algum dos fariseus? Agora você começa a perceber que o argumento deles já não é mais tão interessante. Eles vão dizer: vocês viram alguém de nós que somos os letrados, os sábios, os mestres da lei crendo nisso daí? Não, vocês não viram nenhum desse. Mas sabe por que vocês estão crendo nisso?
É porque vocês são um bando de analfabeto. É porque vocês são um bando de ignorante. Porque se vocês confiassem em nós, se vocês depositassem a fé naqueles que são os detentores do conhecimento, vocês jamais iam ouvir aquilo que esse homem está falando. É justamente isso que eles estão dizendo para esses soldados. E aqui fica um grande alerta para as nossas vidas. Aqui fica um grande ponto de alerta sobre cada um de nós. Cuidado com os lugares aonde nós temos ido, aquilo que nós temos ouvido. Cuidado com essas religiões, essas seitas, onde as lideranças dizem que somente eles são os detentores do conhecimento e da sabedoria, ao ponto de não deixar você examinar as Escrituras e ver o que é verdade e o que não é verdade. Cuidado. Esses homens querem te manipular, eles querem te enganar, são lobos vorazes, eles querem somente recursos financeiros, eles querem que vocês sejam convencidos e não convertidos, para que no final disso tudo, você continue sendo enganado, até o momento onde você é lançado no fogo do inferno. Cuidado, cuidado, cuidado com quem você tem emprestado os seus ouvidos, aquilo que você tem recebido como alguns querem dizer que é a palavra do Senhor. Verso 49, ele diz o seguinte: quanto a essa plebe que nada sabe da lei, é maldita. Aqui é como se eles estivessem dizendo o seguinte: olha, vocês não estão ouvindo autoridade, nós sabemos o que é verdade, nós sabemos o que nós temos ensinado a vocês, mas vocês vão escutar essa plebe, esse povinho. E é justamente isso que a tradução ela quer nos trazer, porque ela foi muito feliz nesse momento, porque se a gente fosse trazer para os dias de hoje, é exatamente isso que estaria sendo expresso. Vocês vão escutar esse povinho? Vocês vão escutar esse bando de gentalha? É sério que vocês vão dar ouvido para isso? Vocês vão perder o seu tempo com isso? É exatamente isso que eles estão dizendo. Olha, nós somos autoridades, nós é que temos o conhecimento. Vocês vão ouvir esse povinho, para com isso, não dá ouvido para eles não faça isso. E possa ser que talvez você esteja até pensando: olha, Jessé, ninguém tem coragem de dizer isso hoje em dia não, as coisas mudaram, as pessoas passaram a ter mais respeito pelos cristãos. Será? Será que passaram a ter mesmo? Eu acredito que não. E sabe o que mais me é doloroso ainda? É ver crentes, cristãos, preocupados em ser bem aceitos lá fora, no mundo, querendo receber aquele título. Olha, meu amigo, que beleza, você é diferente daquele povinho lá, porque você vem aqui para o boteco e bebe com a gente, você vai para a festa e participa com a gente, você está lá no show, no moído, na margaça e participa com a gente. Você é diferente, você é legal, você é bem aceito. Você não é como aquele povo esquisito, você é bacana, você é legal. Meus irmãos, eles estão te chamando de plebe, povinho, gentalha, e você está preocupado com a sua reputação no meio desse povo, no meio do mundo. Essas pessoas, elas te odeiam, elas querem te lançar no inferno, elas querem acabar com a sua fé, e você está preocupado em ser bem aceito com eles. Que tipo de cristãos nós somos? Que tipo de evangelho é esse que nós vivemos? Nós estamos preocupados em ser bem aceitos no mundo, por eles. Não deveria ser ao contrário? Não é nós que deveríamos influenciar lá no mundo e não ser influenciados por eles? Que fique muito claro que nem todas as pessoas que não são cristãs odeiam os crentes, não é isso que eu estou querendo dizer. Mas existem sim aqueles que gratuitamente querem acabar com a igreja, querem acabar com o evangelho, querem fazer de tudo para que a igreja não continue avançando. Eles dizem: esse povo é uma plebe, esse povo é um povinho, é um bando de ignorante. E pode ser que talvez é isso que você ouviu quando você se posicionou para vir para aqui hoje. Talvez você colocou no seu coração, através do Espírito Santo trabalhando: olha, eu quero adorar o Senhor, eu preciso ir lá para poder ajustar a minha vida. E talvez a pessoa que estava do seu lado olhou e falou assim: você está indo lá para juntar com aquele povinho? Você tem certeza do que você está fazendo?
Você vai perder tempo, em vez de estar aqui com a galera, com a sua família, para ir ouvir aquele povinho? Para com isso. Mas deixa eu me trazer uma boa notícia para você. Você sabe o que o Senhor ele pensa a seu respeito? Olhe comigo, Salmos capítulo 16 e versículo 3. Salmos capítulo 16 e versículo 3. Olha que lindo a palavra do Senhor. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Eu vou repetir de novo. Quanto aos santos, aos convertidos, aqueles que entregaram sua vida ao Senhor, aqueles que professaram a sua fé em Cristo, são eles os notáveis nos quais tenho todo o meu prazer. Isso daqui são os cristãos, são eles os notáveis na terra no qual o Senhor tem todo o seu prazer. Meu irmão, isso daqui é cada um de nós. Enquanto o mundo, enquanto Satanás ele grita, são um povinho, são uma plebe, são uma gentalha, um povo ignorante, um povo bobo. O Senhor ele diz ao meu e ao seu respeito, são eles os notáveis da terra nos quais eu tenho todo o meu prazer. É isso que o Senhor pensa sobre o meu respeito e sobre o seu respeito. E possa ser que talvez você não faça parte ainda dos notáveis da terra. Hoje Cristo te chama, hoje Cristo quer trabalhar no seu coração. Faça hoje a melhor decisão da sua vida e passe a ser aquele a qual o Senhor tem todo o seu prazer. Não deixe Satanás sussurrar ao seu ouvido que você não vale nada, que você não tem serventia, que você é um insignificante, que você é uma escória da sociedade. Hoje, Deus ele pode fazer de você aquele a qual ele tem todo o seu prazer. Quando nós voltamos para João capítulo 7, nós vamos ver que aparece uma figura, que ela é um tanto quanto conhecida, mas ela estava ali, caladinha, só de espreita, observando o que estava acontecendo, no verso 50 e o verso 51. Observem comigo, diz, Nicodemos, um deles, que antes fora ter com Jesus, perguntou-lhes, acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Ele aparece meio que de supetão aqui na história, né? Está lá os 70 tramando o que eles vão fazer, como é que eles vão organizar as coisas, dizendo que o povo de Deus é um bando de ignorante, que é uma plebe que não serve para nada, que são a escória de tudo isso. Aí se levanta um homem, cujo nome é Nicodemos, e o narrador ele faz questão de dizer, aquele que antes fora ter com Jesus, nos trazendo na memória lá João capítulo 3, o momento onde Nicodemos se encontra com Jesus durante a noite para eles terem um diálogo. Aquele momento não foi um momento vazio, aquele momento foi um momento efetivo na vida de Nicodemos. O encontro que ele teve com Cristo naquela noite não foi um encontro gratuito, porque Cristo, ele mexeu com o coração daquele homem, ele mexeu com o ser daquele homem, ele mexeu com a vida de Nicodemos. E a grande maioria, talvez, dos comentaristas vão dizer que em João capítulo 3, que Nicodemos, ele foi um fraco, ele foi uma pessoa que não conseguiu professar a sua fé publicamente naquele lugar, ele não deixou todas as suas coisas para poder servir a Cristo. E eu acho bastante interessante um comentário que Matthew Henry, ele diz o seguinte, ele fala, olha, eu não me lembro de Jesus exigir que Nicodemos deixasse de ser aquilo que ele era, ou seja, um homem lá de dentro do sinédrio, porém, um homem salvo, um homem a qual professa sua fé no Senhor. Ele diz, eu não me lembro em momento nenhum do Senhor exigir que ele abandonasse o seu ofício, a sua profissão. E quando nós olhamos para os textos, nós vemos claramente que Nicodemos, ele crê no Senhor, a fala que ele tem, a forma como ele se posiciona, é de alguém que realmente creu no Senhor Jesus, porém, ele manteve a sua posição. Então, não é necessário que todos abandonem os seus cargos e seus ofícios para seguir a Cristo. Nem sempre, nem todas as vezes isso é necessário. Jesus, ele chega para Tiago, para João, para Pedro, ele diz, olha, vocês vão deixar de ser pescadores, e agora vocês vão pescar homens comigo. Mas ele disse isso para quem?
Foi só para os 3, não foi mais para ninguém. Ele chega para Mateus, que era um publicano, ele chega para Lucas, que era um médico, mas isso não quer dizer que todos os publicanos, todos os médicos, todos os pescadores agora têm que deixar o seu cargo, o seu ofício e começar a servir ao Senhor. Isso não é uma regra geral. Todos não precisam abandonar a Cristo, abandonar o seu ofício para poder servir a Cristo. Não é dessa maneira que as coisas funcionam. Nicodemos, ele continuou ali no Sinédrio. E isso foi algo que nós vamos ver que é uma obra grandiosa do Senhor. Estava no plano de Cristo Jesus, aonde ele é usado de uma forma grandiosa. Olha a estratégia de Cristo Jesus com Nicodemos. Ele coloca esse homem, mantém ele nessa posição, para que lá na frente ele pudesse se posicionar e dizer: como vocês julgam um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Olha o Senhor organizando toda a história. Já parou para pensar, talvez, qual seria o desfecho da história se Nicodemos não estivesse ali sendo usado pelo próprio Cristo? A estratégia de Nicodemos sendo direcionada pelo Senhor foi uma estratégia fantástica. Porque ele poderia talvez usar uma das doutrinas de Cristo, a qual ele ouviu, mas ele não faz isso, porque provavelmente quando ele começasse a falar, eles já não iam ouvir nada daquilo que ele tinha para dizer e já ia cortar ele no talo. Mas ele vai usar da lei dos fariseus contra os próprios fariseus. Ele vai dizer o seguinte para ele: olha, a nossa lei não diz que para alguém ser condenado, primeiro ele não precisa ser ouvido? Como é que vocês estão querendo condená-lo sem ouvi-lo? Como é que vocês estão querendo prender ele sem ouvir ele primeiro? Vocês estão conseguindo perceber como é importante termos cristãos, pessoas salvas de verdade em todos os lugares? Meu irmão, não pense porque talvez você está lá na sua fazendinha, está lá tirando um leite, está lá trabalhando numa cerca, que você tem menos significado para Deus, não. Deus, Ele quer usar a sua vida lá na roça, sim. Deus, Ele quer usar o cobrador de nota. Deus, Ele quer usar o médico. Ele quer usar o advogado. Ele quer usar o vendedor. Ele quer usar o estudante. Ele quer usar todas as vidas necessárias em todos os ambientes possíveis, porque provavelmente um de vocês vão ter acesso a pessoas que talvez eu jamais poderei ter acesso. Mas Deus, usando a sua vida, nós podemos propagar e levar o Evangelho ao mais longe possível. Vocês não precisam abandonar as suas profissões para servir a Cristo Jesus. É claro que, se for uma profissão que vai contra os preceitos bíblicos, não tem como a gente manter um trabalho como esse. Mas se é algo direito, vai adorar o Cristo com o seu trabalho, vai servir a Deus no lugar aonde você está inserido, vai levar o Evangelho ao máximo de pessoas que você quiser. Pode ser que vai ser lá na roça, na simplicidade, aonde você, com o seu testemunho, você vai apresentar o Evangelho e mais uma vida vai entender a sua situação de pecado e vai ser salva. Porque Deus, Ele quer usar cada um de nós, independente do lugar aonde nós estamos. Verso 52, e nós já vamos caminhando para o final. Verso 52 diz o seguinte: responderam eles: dar-se ao caso de que também tu és da Galileia? Examine e verás que da Galileia não se levanta profeta. Agora eles começam a dar um monte de respostas sem sentido, porque vai responder o que para Nicodemos também, né? Nicodemos deu um checkmate neles, não tinha nem mais o que falar, eles ficam perdidos em toda essa situação. Eles começam, né, a dizer: então quer dizer que você está defendendo ele, né, camarada? Então, Nicodemos, você está do lado de Cristo, essa é a ideia, né? Você está defendendo esse amigo seu aí, né? Mas me diz um negócio, Nicodemos, você já viu algum profeta da Galileia? E aqui a gente já começa a perceber um grande erro, porque Jesus, ele era da Judéia. O ministério dele foi galileu, mas ele nasceu na Judéia. Então aqui a gente já tem um erro terrível. Segundo, dizer que não existia profeta na Galileia era outro erro terrível. Vamos lembrar de alguns? Nós temos Oséias, Naum, Jonas. Existiam profetas sim na região da Galileia. Só que aqui nós começamos a perceber algo muito claro na vida de todos esses líderes. O compromisso deles não é com a verdade. O compromisso desses homens não é com a verdade. Eles só queriam estar sobre a razão de todas as coisas e de algum modo controlar para que eles governassem e tomassem conta de tudo.
Esses homens, eles não estão comprometidos com a verdade, assim como muitas pessoas da nossa época não estão comprometidos em divulgar a verdade. Nós temos na nossa época os famosos pseudos intelectuais nas faculdades, os grandes conhecedores de toda a sabedoria, que olham para a igreja e falam que nós somos um bando de ignorante, que nós cremos em seres que não existem, porque a ciência tem a resposta de todas as coisas. Querem enganar, querem divulgar somente aquilo que não é a verdade, para poder de alguma forma arrematar o máximo de pessoas possíveis com ele. Qual que é o resultado disso? Verso 53, e cada um foi para sua casa. Mas espera aí, onde são os sábios? Onde estão os cultos? Onde estão os grandes debatedores? Não é um bando de ignorante? Não é um bando de gente boba? Se for um bando de ignorante, é muito fácil calar a boca dessas pessoas, mas cadê eles? Para onde foram todos eles? O versículo nos fala que foi cada um para sua casa. Foram embora. Meu irmão, essa é a tua responsabilidade. Esse é o seu compromisso. Dar razão à sua fé de tal maneira ao ponto de não ser humilhado por esses homens perversos, ao ponto de conseguir silenciar cada um deles e fazerem cada um seguir o seu caminho para sua casa. Viver uma vida tão centrada no Evangelho, ao ponto das pessoas olharem para você e falar assim: meu Deus, o que eu posso tentar fazer aqui para me tentar derrubar esse homem, mas parece que eu não acho um lugar. É claro que eu não estou falando para você ser chato com o pessoal, que a função nossa não é essa. Mas é viver uma vida em afinco com o Senhor, um cristianismo puro, verdadeiro, sincero. Por fim, a nossa religião é sim uma religião de sabedoria, de inteligência, de pessoas sábias, mas nunca se esqueçam disso. A glória dela não está nessas coisas. A glória da igreja está em Cristo Jesus. Não se esqueçam disso. Não sejam soberbos. Não se apeguem ao seu autoconhecimento, ao seu diploma de teologia. Isso não muda nada. Não justifica nada. Estude enquanto puder, dedique enquanto puder, mas não seja soberbo, seja humilde, continue propagando o Evangelho, porque a glória da igreja está em Cristo. É Ele que faz todas as coisas, é Ele que transforma, é Ele que muda o coração do pecador. Por fim, não tenha medo de dizer, não tenha medo daqueles que dizem que você vive um engano. Sabe por quê? Porque você não vive o engano, você vive na verdade do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E essa verdade é a única que nós precisamos para toda a nossa vida, porque é a única verdade que vai nos conduzir até os céus. Talvez nesse momento você está pensando: como é que eu faço para fazer parte dos notáveis? Como é que eu faço para poder fazer parte daqueles a qual o Senhor tem todo o seu prazer? Pode ser que você não saiba como fazer isso. Talvez você não tenha a mínima noção de como entregar a sua vida para Cristo. Talvez hoje o Senhor falou o seu coração ao ponto de você olhar para si e dizer: olha, eu reconheço que eu estava vivendo um erro. Eu pensava que conhecia todas as coisas, mas na verdade eu estou longe do Senhor. Nós queremos tirar cada uma das suas dúvidas. Nós queremos gastar tempo com você. Por favor, não vá embora sem antes nós orarmos com você, tirar as suas dúvidas e hoje você fazer parte do grupo de plebe, de povinho, de ignorante. Não, mas dos notáveis, dos santos da terra, nos quais o Senhor tem todo o seu prazer. Que Deus nos abençoe. Amém.